Obrigado pela apresentação eu tenho que me lembrar dos tradutores, então vou falar em todas as línguas e agradeço pelo convite de estar aqui. E desculpa, isso é tudo que eu consigo falar em português e espanhol. E eu quero, nessa apresentação, contar uma história que talvez não seja tão relevante para a minha apresentação, mas eu gosto de apresentar isso, porque isso é uma coisa que aconteceu há anos atrás e todo mundo sabe, conhece o Iowa por causa da agricultura e da alimentação, e eu vi uma mulher alimentando as suas aves e eu falei, ué, você está alimentando elas com grãos por quê? Ah, porque eu quero que elas sejam vegetarianas. Eu falei, mas elas não são vegetarianas, elas precisam de um perfil de aminoácidos. Se você não der proteína para elas, elas vão começar a se comer umas às outras. Então, uns anos depois eu voltei lá e eu falei, eu ouvi o que você falou, eu comprei um tofu para as galinhas. Eu não sei se ela ouviu exatamente o que eu falei, mas enfim. Bom, agradeço mais uma vez a Nara por estar aqui falando, me convidando para falar, e eu vou olhar o mercado de gordura animal e falar sobre o mercado que está presente. E antes de eu começar, geralmente todo mundo pergunta como que você na Jacobs chega nos preços que você relata, e a gente segue uma metodologia que é acompanhada pela IOSCO, por várias comissões, e basicamente eles pedem que a gente siga algumas orientações quando a gente analisa os preços nesse processo, para não ter distorções, manipulações, e não podem ter muitas partes envolvidas nesse sentido. Então, para fazer isso, eu vejo o que eles estão fazendo e eles veem o que eu estou fazendo, então eu e outros membros do time estamos aqui, nós conversamos com compradores, vendedores, negociantes, todo mundo do mercado, e isso tipicamente é refletido no mercado, e a gente vai pensar nos preços e ver quais são os maiores, os melhores para vender para o mercado com o menor preço possível para a gente poder manter o mercado, e eventualmente a gente faz uma avaliação de valores e a gente chega num valor líquido, e algumas vezes a gente usa esse valor para basear os preços. Então, entrando um pouco mais nisso, voltando nos anos, essa é uma tabela que analisa a gordura de aves em Chicago, e a gente vê alguns cenários aqui, inclusive para óleos para queima. E a gente vê uma diferença de mercados aqui que basicamente tem a ver com os produtores de biocombustíveis. E a razão de eu voltar tanto no tempo é porque os biocombustíveis, quer dizer, na verdade, os biocombustíveis são uma grande parte dessa determinação de preço, porque eles determinam a demanda, e há tantos fatores entrando no mercado que criam essa volatilidade que você está vendo nos últimos anos. E a gente pode voltar a essa conversa depois e pensar sobre, antes de eu estar na faculdade, eu me lembro de muito antes disso, do novo ciclo, era uma história que era contada, e esse era o grande ponto, era o que era novo, era entrar nesse ciclo e entender como que funcionava. Eu estou voltando lá nos anos 2000 e as pessoas falavam, nossa, essa história é tão chata, para que isso? E agora a gente vê ataques, a gente vê a invasão da Ucrânia, a gente vê ataques com drones e etc. E tudo isso tem um impacto no mercado de commodities. Então, quando a gente vê esses preços com esses picos na esquerda, a gente vê que tem influência, por exemplo, da invasão da Ucrânia, porque as pessoas acreditavam que não ia ter mais combustível, não ia ter mais óleo de sementes, e haveria uma grande disrupção no mercado de commodities. Então, teve grandes especuladores falando sobre isso, e as gorduras animais entraram nesse jogo, como também o de soja e etc. Todas as gorduras tiveram uma grande produção, que na verdade foi recorde, e na Ucrânia eles nem conseguiam vender isso, então teve um dumping entrando no continente americano, e aí teve essa mudança de preço, então teve esse grande conflito no leste europeu, e aqui
no próximo pico que vocês estão vendo, na primeira parte de 2023, foi devido à seca. E eu vivo perto de Chicago e nós estamos preocupados com isso. E a gente via, por exemplo, a cor da grama mudando. Então, eu comecei a pensar mais sobre isso e prestar atenção no mercado de milho, que é o que começa a nos mostrar essas mudanças, porque semana após semana a gente não via chuva e o preço do commodity mudando, e teve análises genéticas e diferenças sendo feitas, e com isso, a gente acabou tendo produções mais fortes, e aí a gente mexe no mercado. Por exemplo, na Argentina, eles tinham uma produção bastante forte, e, por exemplo, no Brasil, a produção de soja também vai além do esperado. Isso tem impacto na crise. Isso é uma visão macro do que está acontecendo, e um pouco da dinâmica de preços desse mercado de gordura. E o que acontece com a demanda de biocombustíveis é porque muitas pessoas olham para essa produção e consideram que, bom, tem toda essa produção e ela é linear, e a produção vai subir, vai aumentar a demanda, o que aumenta os preços e a volatilidade dos preços das gorduras animais. Mas, na verdade, esse não é o caso. Uma grande parte. E só levantando a mão aqui, quantas pessoas entendem sobre isso? Então, só uma explicação rápida. Esse novo padrão federal de renováveis define quantos galões de renováveis vão ser misturados nos combustíveis. Então, a gente tem várias categorias para essa mistura e a gente tem uma moeda para isso, e eu vou falar sobre isso nos próximos slides, mas esse aqui é também algum padrão de baixo carbono que é específico para a Califórnia, que determina ou incentiva o uso de carbono nas gorduras animais de soja, e isso é preferencial no uso de produtos recicláveis, além de outras tecnologias. Como a produção aumenta, particularmente com essa demanda, os preços caem. As pessoas que usam precisam comprar esses combustíveis e cumprir com esses requerimentos, mas agora eles começam a produzir os combustíveis por conta própria, eles estão bem cobertos, eles não precisam ir para o mercado, e quando a gente olha para o suprimento, ele cresce, a demanda diminui, e o que acontece? Os preços diminuem. E isso que aconteceu com os preços dos créditos no mercado de renováveis. Como os créditos caem, isso aumenta a margem de produtores de biocombustíveis para eles fazerem dinheiro e ver o que eles querem pagar e entrar nesse jogo. Então, alguns anos atrás, eu acho que havia um produtor de biocombustíveis que publicou as margens dele e fez afirmações públicas que foram bastante complicadas, porque ele falava de coisas do tipo 50 centavos no galão. Isso foi complicado, e nas refinarias de petróleo as pessoas viram, bom, a gente precisa começar a pensar isso, então a gente não tem mais toda essa margem. É isso que acontece, essas margens são bastante estreitas, e é isso que acontece. Além disso, tem uma mudança no fluxo de comércio. Os altos preços que eram pagos aqui e aqui agora atraíram demanda da Ásia, por exemplo, que antes usava óleo de cozinha de importações da Ásia, mas que não tinha incineração, e agora a gente tem um preço mais alto sendo pago como incentivo, primeiro para ir para a Europa, porque tem esses combustíveis renováveis, e depois eles vão para os Estados Unidos. Então, tem grandes importações vindo para os Estados Unidos, que também mexe nos preços, porque traz concorrência e dá opção aos criadores para diminuir seus preços. E agora, entrando um pouco nos combustíveis renováveis, isso é um pouco difícil, não é exatamente em escala, mas aqui a gente consegue ver os números no canto esquerdo. A gente tem a capacidade de combustíveis renováveis nos Estados Unidos, que é mais ou menos 25,5 bilhões de galões. O que é interessante sobre isso, nesse programa, é que qualquer coisa que seja federal não é simples. Se você produz um galão de biodiesel, você gera 1,5 REMs, que é essa medida, esses REMs. E isso não é suficiente para satisfazer esses 25,5 bilhões. Agora, se você aumentar
esses RINs por galão vai ser ainda mais RINs do que a capacidade, vai ser mais do que esses 25,5. O etanol, por exemplo, gera 1 milhão por galão. Então, você está vendo aqui o mandato de 21,54 bilhões RINs. É um grande aumento na capacidade versus o que é solicitado. E é o que vai acontecer na mudança desses preços. Além disso, o programa permite 20% de carry-over. Você pode produzir a mais nesses créditos e usar, uh, por exemplo, produzir em 23 para usar em 24, produzir em 24 para compliance. Então, a gente pode antecipar. E isso acontece porque os produtores começam a diminuir a produção com essa margem. Eles têm muito no banco agora que eles não usaram como planejado. Então, basicamente, as pessoas estão ali com aqueles montes de RINs e isso entra na mudança de preços. Aqui você consegue ver os preços do crédito para o que é gerado por galão de biomassa com base no diesel e como que ele declina de forma estável em 2022, e a mesma coisa acontece com o programa da Califórnia. A Califórnia está produzindo com objetivo e com 20%, e esse número é o que me perturba, porque são 20% em 2030, e a gente vê esse limite de carbono, e, na verdade, há 50% do diesel vendido na Califórnia. Então, esse programa tem tido bastante sucesso, como previsto nos preços de crédito, e diminui esse crédito na Califórnia. E eu fico feliz de responder perguntas, se vocês quiserem, sobre isso, porque eu não vou entrar profundamente. Mas quanto menor o preço na Califórnia, maior a diferença do preço de soja. E a gente vê efeito nos preços de créditos, e uma grande diferença entre a soja e o sebo, ou outra gordura, ou qualquer outro produto, e a gente pode usar pelos produtores que estão usando gordura reciclada, fazendo os preços diminuírem, e tem um encolhimento de 2 a 3 centavos nessa diferença, e é mais fácil para mim colocar um hedge na soja, mas eu não sei se isso vai ser tão agressivo, pensando em termos de óleo de cozinha, ou para banha de carne, enfim. Então, a gente vê alguma coisa acontecendo além da necessidade. E, de novo, voltando ao que a gente viu mais cedo, esse crescimento incentivou as importações. O preço e o crescimento tiveram um efeito nessa diminuição de preço. E aqui a gente vê a gordura sendo usada para fazer essa diferenciação entre os dois, mas, de novo, é um bom indicador da linha roxa que está aqui em 2023. A gente vê que as importações excederam massivamente as exportações nesse ano. Na verdade, são 220 mil toneladas em relação aos Estados Unidos em outubro. E foi metade disso, quer dizer, menos metade disso em novembro, e alguma coisa é por causa da baixa demanda e a diferença de preço. Então, se alguém quiser vir para os Estados Unidos, vai começar a ver que os preços vão começar a diminuir. E a maior parte disso vem da China, 49% desse óleo de cozinha que vem para os Estados Unidos, e a gente também tem muito material vindo da Austrália, da Nova Zelândia, Canadá, Chile, alguns países da América do Sul e até do Canadá. A gente vê importações começando a vir do Reino Unido e da Holanda também, o que é porque eles têm um mercado que dá um grande incentivo para continuar usando o óleo de cozinha nesse mercado. No entanto, isso incentiva a importação de óleo de cozinha da Ásia, e isso muda os preços, e a gente vê algumas dessas mudanças acontecendo nos Estados Unidos também, e isso muda os ciclos de mercado. O que faz o meu trabalho divertido como comprador, mas enquanto avaliador não é tão divertido assim. Esse equilíbrio de mercado de sebo agora, com as importações de novembro, a gente vê que no Canadá, que é o maior importador dos Estados Unidos, acredito que por causa da geografia, muita coisa está sendo adicionada nesse mercado, ali em Toronto, muita coisa está acontecendo, e vai ter um potencial processo de uso desses biocombustíveis, e, obviamente, a Austrália e a Nova Zelândia, a América do Sul,
também estão entre os 6 principais nessas regiões, mas essas importações criaram uma concorrência que faz diminuir os preços. Um mercado que é relativamente novo e que coloca uma pressão por causa da falta de suprimento global é o óleo que vem de produtos de base americana. Então, isso relativamente é resiliente nessa importação e tem um comércio negativo, com uma tendência negativa por causa da pressão das pequenas margens que acontecem. Então, olhando adiante, onde nós estamos agora, porque vários de vocês acompanham o mercado todos os dias, eu estive conversando mais sobre a questão a proporção do milho e a gordura. Então, aqui vocês podem ver que ele estava em 800% essa relação, né, no passado. E isso sem maximizar, incluir algumas taxas, ele está chegando no nível que a gente está vendo que ele pode voltar, né? Então, a mesma coisa com o sebo, ele, ele dá um desconto, também existe também o óleo de palma, e o óleo de palma está entrando mais na ração animal. Alguns produtores, aqueles que são elegíveis para os números de identificação renováveis, esses que não são aprovados como óleo de palma, eles têm algumas preferências porque eles falam, eu não quero lidar, né, eu não quero descontinuar esse ciclo aqui. Eu não vou, não importa se tiver 20 centavos mais barato, eu vou usar óleo de palma, não vou usar gordura. Nem sempre acredito nisso, eu não acredito nisso, né, necessariamente, mas e pelo menos nessas formulações de custo, normalmente elas ajudam nas decisões. Então, em relação ao preço, no curto prazo, nós temos que chegar próximos na parte de baixo, né? E ele deve aumentar, mas ainda existe um pouco de demanda nesse lado aqui, e isso tem a ver com a demanda dos biocombustíveis. Eles não produziram o quanto as pessoas esperavam no começo do ano. Então, em 2024, e as dinâmicas de mercados. O crescimento na demanda de diesel renovável, muitas pessoas esperavam números maiores em janeiro e fevereiro, e esse número não se concretizou. A Neste e a Marathon, elas se juntaram para atender essa demanda, e eu acho que fica 750 milhões de galões aproximadamente, que dá 5 bilhões de gordura, bilhões de libras de gordura, né? Então, você tem em Rodeo, na cidade que é lá dentro da Califórnia, as pessoas estavam esperando essa competição entre essas duas fábricas que estão produzindo para aumentar o preço de gordura animal. E à medida que isso acontecer, você ainda vai ter essa margem. E se você acrescentar esse RNI no final, no mercado, esse preço é chamado de credit stack, que é o crédito dado lá na Califórnia, e o crédito federal que reduz essa quantidade de dinheiro que pode ser colocada no food stocks. Então, a mudança dos fluxos de comércio também, existe uma expectativa para entrar mais material no mercado, à medida que a demanda, nos Estados Unidos tem esses preços, e nós já conseguimos ver isso acontecer. E isso está acontecendo já a primeira vez em um bom tempo, e você pode ver que as exportações devem sair do Nordeste americano e ir para a Europa. E na Europa agora ela tem um preço bem alto agora, e então por tonelada métrica, e isso vai levar a esse movimento. O fornecimento de doméstico estático relativo, não existe uma mudança muito grande, né? Tem a produção de gado e de suína também, que estão bem estáveis. Não existem mudanças muito grandes no fornecimento que vão impactar o mercado no curto prazo.
E, na verdade, o fornecimento relativamente limitado, por causa de o tempo bem sério recentemente, ele fez uma depressão no mercado recentemente. Então, a logística, ou assim, quando você olha a dinâmica do mercado, sempre vai haver um lugar para os caminhões, e no mercado brasileiro, americano, na verdade, eles estão utilizando isso, comprando os caminhões, e eu vejo de várias pessoas, especialmente nas regiões de vendem aves, que dependem muito dos caminhões, e as pessoas falam, eu estou feliz com essa situação, e eu estou fazendo mais dinheiro agora porque eu não tenho que fazer certas atividades. Então, você pode ver essas regiões que vão ter muita consistência, e esses relacionamentos ainda funcionam muito bem. E a utilização de capacidade. Esse é o termo, né, para a utilização de capacidade dessas fábricas, né, essas indústrias. Você tem bilhões de capacidade, ainda de metros de capacidade, né, ou de litros, e quando você pode simplesmente apertar um botão e começa a produzir um combustível sustentável. Então, existem algumas situações que podem lidar com isso. A Valeria e a Darling, elas estão funcionando de forma bem consistente. Outras dessas fábricas, elas estão com alguma dificuldade por causa de algumas características. Existe muito dinheiro e excelentes engenheiros que estão trabalhando nesse projeto, então eu tenho certeza que elas vão funcionar muito bem, e por isso elas investiram dinheiro e elas podem sobreviver. Mas a utilização de capacidade é muito importante como elemento. As manchetes têm um impacto, o que acontece no Oriente Médio vai impactar, e ela pode ter consequências nos outros mercados, especialmente o mercado de petróleo, que pode abaixar os preços. E os mercados de biocombustíveis são conectados a isso. Últimos pensamentos. Muita capacidade, muita demanda não significa necessariamente em grande aumento de preço. Então, a quantidade de crédito pode impactar, porque menos pessoas precisam comprar. Então, a gente vai continuar a ter uma imagem volátil, e eu gostaria de dizer que isso é fácil, mas com certeza os mercados dizendo, olha, vai ter esse preço em outubro, mas a volatilidade vai continuar. E como vocês podem ver, novas pessoas entrando nos mercados, as coisas vão ter variação. Os preços nem sempre seguem um padrão racional e lógico, e nós vamos continuar nos próximos anos vamos ter que entender melhor essas mudanças sazonais e até o mercado se regular. Esse é um daqueles momentos de modificação do mercado, e onde a volatilidade é um efeito colateral disso. E as estruturas de margem, né? Então, os preços de RNI e RN, então, o fluxo de dinheiro que está sendo investido, e em relação aos efeitos de preços, esse pode ser um ponto preditor da demanda do futuro. E também, eu não sei como é que está em relação ao tempo, a IRA, o Canadá, e o combustível de aviação sustentável. O IRA a lei americana de redução de inflação, e que ela incentiva a produção desses biocombustíveis, e quando você pega isso e para você transforma em um crédito de imposto, né, como na Califórnia, em vez de você ter $1 pela sua mistura, você pode ter até de $1,5 por essa mistura, mas você tem que usar aqueles que têm baixa emissão de gases, então isso reduz a demanda para da gordura animal e do óleo usado de cozinha. Canadá, o programa de combustíveis limpos, né? Existem questões de rastreabilidade, né? Mas isso incentiva esses recursos de baixo carbono, onde as pessoas podem pegar a produção e enviar para o norte do Canadá e lidar com isso. Esse daí é um fornecimento subdoméstico, e você tem investimentos estrangeiros também. Então,
isso afeta a capacidade doméstica também e a geração de crédito. E o combustível de aviação sustentável, que é parte muito grande disso, dessa lei aprovada nos Estados Unidos, o IRA, e com isso a produção ela continua relativamente limitada, muitas pessoas têm que pensar nisso, a demanda para o combustível de aviação, né, é muito grande e as gorduras animais, elas vão e vai haver necessidade de muitas fontes de produção para atender as demandas nesse mercado de combustível sustentável de aviação. E essa é uma conversa que você pode ter ao longo durante os coquetéis, né? Mas então também tem a questão da penetração dos veículos elétricos e a demanda de gasolina, porque existe a eletrificação da frota dos Estados Unidos de carros, né, de veículos. Então, e talvez não tenha tanta demanda para o etanol, e o passo lógico é pegar o etanol para reduzir as emissões de gás carbônicos. Mas o SAF tem uma demanda muito grande, e especialmente de produtores de animais, de gorduras animais, à medida que ela é aumentada, mas eu acho que muito mais como uma transição para a descarbonização da economia, à medida que os governos querem descarbonizar todas as áreas da economia. E a rastreabilidade também vai ser muito importante, e especialmente para rastrear cada molécula de gordura que entra dentro para gerar um crédito de biocombustível. E basicamente é essa situação, o óleo de cozinha usado, que o EPA quer, o Ministério do Ambiente americano, e os coletores de óleo de cozinha, ele falando, eu não vou dar isso para meus clientes, então, meus consumidores. Então, essas são as tensões que estão acontecendo no mercado, no curto prazo, e eu passei bem rapidamente aqui, e eu posso responder qualquer pergunta que qualquer um de vocês tenha, ou esperar até o painel de perguntas e respostas. Essa foi a minha apresentação. Obrigado. Obrigado, Ryan. Nós conseguimos um pouco mais de tempo, agora nós pedimos para que as pessoas venham aqui depois desse painel, e nesse momento nós queríamos convidar todos os palestrantes que ainda estão aqui para vir aqui para o palco, e nós vamos começar a fazer um painel completo com todas as apresentações de vocês hoje. Então, por favor, venham para o palco aqui. Eu vou ficar andando com o microfone. Se você tiver alguma pergunta, eu vou trazer e entregar para você. Então, sejam bem-vindos de volta, os palestrantes.